bater um papo com o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, está por aqui. Nossa entrevista já tinha o quê? Quase 10 dias agendada, e nós vamos falar sobre a administração. Vamos falar sobre esses 8 meses da administração do prefeito Valderico. E em algum momento, claro, a gente vai tratar essa questão da segurança do município. Foi muito triste o fato que aconteceu aqui, né? Foram 3 mulheres que foram assassinadas, e na conta que nós temos, no levantamento que nós fizemos, foram 9 homicídios em 72 horas. E mais um estupro coletivo. Então, isso, até ontem, 72 horas. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas a obrigação de todos. Prefeito, satisfação ter o senhor aqui, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio que nos informa bastante. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Queria estar em um outro momento, mas nós já estávamos marcados e a gente tem que cumprir nossas obrigações. Mas eu até ia lhe sugerir, porque nós vamos falar de administração, mas não tem como fugir desse processo, como você está falando, e até inverta a pauta para aproveitar, inclusive, que já estava no assunto das mulheres. Eu acho que vale a pena a gente começar por isso. Então você fica à vontade para a gente... Algumas pessoas, prefeito, têm questionado em relação à guarda. O patrulhamento nas praias, patrulhamento nas praças. Nós, inclusive, falamos aqui sobre quadriciclo, que a guarda tem quadriciclo, ou pelo menos foi divulgado que tinha quadriciclo e fez um desfile aqui. Os quadriciclos que foram apresentados da Guarda Municipal pertencem ao município, pertencem à Guarda, foi alugado, acabou o contrato? O que foi que aconteceu exatamente? Na verdade, os quadriciclos que existiam era um contrato de aluguel que tinha no município, onde se encerrou o contrato, e enquanto ainda o outro contrato estava sendo feito, todo o protocolo sendo feito, a gente ficou desassistido. E agora está começando a chegar os equipamentos. Mas o município não tem quadriciclo. O quadriciclo é alugado. Era alugado? Era alugado. Acabou o contrato e teve que devolver, então? Teve que devolver, como os outros carros também, né, foram devolvidos. Então, o quadriciclo que nós tínhamos aqui, que foi feito toda a publicidade, ele foi feito em cima de um quadriciclo alugado. Como então, outros carros, quais carros, prefeito? Vários carros de secretaria, onde os secretários andam, onde a equipe anda. O que serve é o município mesmo. É a mesma empresa. 90% dos carros do município, eles estão lá hoje para leilão. 85%, parece, que é o dado preciso, estão lá para leilão. São carros que não tem caixa de marcha, não tem motor, a maioria. Eu te convido, nós estamos no fim do protocolo para poder fazer leilão, onde já tinha sido aprovado um leilão na gestão passada, que tinha carro que estava sendo vendido por R$1. R$1, ou seja, nem o ferro estava sendo contabilizado, porque se você for pesar um carro para poder vender no ferro velho, ele vale mais do que R$1, nem isso. Então, nós estamos encerrando um ciclo para também tirar essa energia negativa, já que não tem mais jeito, com esses carros que estão lá sem recuperação, mas 80%, 85% dos carros que são da frota do município, eles são para leilão hoje, porque não presta para nada. Igual aqueles ônibus que estão abandonados lá no parque de exposições. Naquele mesmo modelo. O que pode ser feito, prefeito, o município de Ilhéus, para aumentar a segurança dos nossos baianos ilhéenses? Primeiro, Vila, eu quero pontuar, né, a grande atuação do nosso secretário de Ordem Pública, Igor Edens, capitão Igor Edens, que vem fazendo uma reciclagem desde janeiro para cá, né? Que vem, inclusive, já adquirindo os coletes balísticos, o colete à prova de bala para a guarda, vem agora buscando capacitação, inclusive para tiros, para ter curso de tiro, para que os agentes tenham, para os guardas tenham preparação para, quando puder ter arma, a gente poder estar apto, né? Tá todo mundo preparado para poder exercer. De fato, você tem que ter a responsabilidade muito grande para estar armado, mas o nosso município não tem
o armamento próprio, então os guardas que têm as suas armas são armas próprias deles, né? Então a gente não pode, de fato, expor a guarda municipal dessa forma, mas já estamos preparando. Aliás, isso não é de agora, tá? Isso vem sendo construído nesses meses e a gente tem intensificado agora, né? Porque esse fatos que estão acontecendo nessas 70 e poucas horas que você estava dizendo aqui mesmo, são fatos relevantes que a gente precisa ter muita responsabilidade. Mas assim, e você pontuou muito bem, Vila, onde se diz a segurança pública, ela é um dever do Estado. Porém, nós do município temos que estar ao lado. Sim. Nós não temos efetivos, né, suficiente para suprir as nossas necessidades. Então nós vamos ter que fazer concurso público para a guarda municipal. Acho que o último volume, que isso aí foi em 2006 que foi feito. Tem um tempão já. De guarda municipal, né? Foram 200 guardas, que hoje tem 180, 182, 183. E a gente sabe da necessidade de aumentar esse quadro, assim como outros concursos, né? Mas o Igor tem preparado a guarda municipal para servir melhor a população. E claro, os quadriciclos, se eu não conseguir quadriciclo, por exemplo, em Brasília agora, não, vamos ter que alugar, vamos ter que equipar novamente a nossa guarda. Também eu falo do salva-vidas, né? Que precisam também estar melhor equipados para poder servir melhor a população de Ilhéus. Então a gente realmente tem que melhor estruturar isso. Mas o senhor está indo a Brasília hoje para ver essa questão da segurança? Já tinha umas pautas, né, pontuadas principalmente com o nosso deputado federal Leo Lomanto Júnior, onde a gente já está buscando algumas emendas extras, né, para que a gente possa colocar no município de Ilhéus. E é assim que tem que ser, tem que buscar. Se ficar aqui simplesmente apagando fogo, você não resolve nada. Você tem que buscar paliativos para poder evoluir a cidade. E é em cima disso que a gente tem feito nosso trabalho. E aí eu já estou, mediante esses assuntos, eu já tenho tido boas conversas no Ministério da Defesa. E aí, paralelo a isso, eu tenho uma agenda para que a gente possa discutir algumas... Justiça e segurança nesse caso e aí a gente poder alimentar melhor o nosso município nessas funcionalidades que o governo federal pode também nos ajudar aqui. Então a gente tem que buscar no federal, no estadual e no municipal para que a gente possa fazer em conjunto, né, algumas ações que possam melhorar a segurança pública da nossa cidade. Prefeito, o município ainda continua tendo os bloqueios dos precatórios? Sim, enquanto a PEC 66, eu te disse isso naquele outro programa, e graças a Deus me parece que entre essa semana e a outra finda o processo da PEC 66 entrando em vigor, e aí sim vai conseguir mudar a realidade do nosso município, porque com esses bloqueios realmente fica muito difícil a gente evoluir. A gente tem buscado, tem feito, como dizem na rua, né, os próprios moradores de Ilhéus falam: olha, eu não sei como você tem tirado o leite de pedra, porque fazer o que a gente está fazendo com tanto bloqueio e ainda pagando conta em dia, tudo direitinho. Então realmente porque a gente secou a fonte, mas o processo é esse, e com fé em Deus quero essa semana ou na outra aí buscar de Brasília essa PEC 66 para que a gente possa limpar o nome da prefeitura, buscar os financiamentos pré-aprovados que nós temos aí, para aí sim buscar a evolução. A PEC 66 hoje não é pauta mais em Brasília. Ela tá, mas ela não é pauta. Hoje pauta tarifaço, hoje pauta anistia, hoje pauta virou isso. Mas, claro, a PEC 66 vai salvar os municípios. É uma cobrança de todos os prefeitos. De todos os prefeitos. Isso, oposição, claro. Situação, então todo mundo pensa da mesma maneira. Mas aí o senhor falou aí agora, a fonte secou. E aí a fonte secou mesmo, porque lembra que nós tínhamos uma previsão que agosto já não tem mais fluxo de veículos, não tem mais fluxo de caixa de recursos, por exemplo, IPTU, os últimos entraram lá pro mês de julho. Ainda entra alguma coisinha, mas é pouca coisa.
parar para avaliar o volume de recursos que tinha do início do ano, aí ele vai até junho e no máximo julho. Agosto, setembro é seca. Agosto, setembro, pronto. Seca. E aí também tem a queda de FPM. E o senhor fala aqui que a fonte secou. Corre algum risco, prefeito, de começar a atrasar fornecedor a partir de agora? Não, a gente, tudo que fez até aqui foi muito bem planejado, muito bem estruturado. Fornecedores que estão nos fornecendo, eles têm uma credibilidade, o governo tem uma credibilidade muito grande, onde o que foi feito de compromisso foi dentro de uma programação a médio prazo, né? Porque o sistema não pode parar, mas a gente não tem esse risco, graças a Deus. Fernando tem feito um excelente trabalho na Fazenda, que é um trabalho de planejamento. Não é comprar por querer, é posso ou não posso. E aí você ir pontuando da maneira que pode. Então a gente não vai parar de investir na cidade, a gente não vai parar de estar reestruturando todo esse processo, porque a gente sabe o quanto que ele precisa dessa dedicação e nós estamos tranquilamente com tudo dentro do planejado. Então não corre o risco desse. Se o fornecedor vai continuar recebendo, significa dizer que o servidor está com a grana garantida. Servidor é prioridade, tem sido pago, antecipado dentro do nosso governo. Pronto. Diga, Fia. Eu queria voltar um pouquinho só essa questão do que aconteceu esse final de semana, para falar também sobre limpeza urbana, limpeza pública. A gente recebeu algumas mensagens e isso chamou a atenção da gente, de todo mundo no final de semana, onde aconteceu o crime. Pelo menos a gente não sabe se aconteceu ali, mas os corpos foram localizados em uma área de matagal, atrás da ABB, na praia. Restinga ali. É Restinga, né? É isso, eu quero saber, eu queria tirar essa dúvida justamente por isso. Essas áreas que tem esses matagais, que tem essa quantidade de mato alto, como ali na Praia do Sul, como ali também, a gente recebeu até hoje muitas mensagens aqui, não vai dar tempo de ler todas, claro, mas são vários ouvintes perguntando, ali na Soares Lopes, na imediação da Ponte Jorge Amado, tem um matagal também, e são locais que as pessoas praticam esporte mesmo, mulheres principalmente. Eu pratico sozinha também ali no centro, não vou com ninguém me acompanhando para tomar conta. Então, assim, existe algum trabalho, pode limpar essas áreas? Não pode, porque é área de Restinga, tanto ali na Soares Lopes como as outras praias? Inclusive é um excelente assunto, porque a minha vontade, de verdade, tirar tudo. Era tirar tudo. Acho que da maioria. Deixar aquilo ali, eu imagino aquela praia, por exemplo, da Avenida Soares Lopes ali, tipo Copacabana, né? Que é muita areia, então você tem área de esportes. Isso só causa insegurança, Isso só causa insegurança. Então, na verdade, a gente vive num processo ali de baixar aquele mato, é enxugar gelo. Dá uma chuvinha, volta a crescer gigantescamente, né? Mas o Ministério Público tem inclusive indagado a gente, e nós já estávamos, tá certo? Vale a pena ressaltar isso, Vila, que nós já estávamos programando uma limpeza, nós temos uma identificação do que é de fato Restinga e o que é matagal. Porque na Avenida Soares Lopes, por exemplo, mais de 90% é mato. Agora a gente tem que buscar os técnicos, os ambientalistas, e nós já estávamos fazendo isso, para fazer essas identificações, né? Porque fala de Restinga, mas aonde é a Restinga de fato? No sul também é. No sul também é. Então, por exemplo, lá no sul... Aquela área onde aconteceu, onde os corpos foram localizados, é a área de Restinga. Pronto, mas eu acho ali que... é a área de Restinga. Então, exatamente naquela área certeza absoluta que é. Eu não fui em loco ainda, porque eu vi muito mato também nas imagens que chegaram até mim. Então, e eu sei que ali também tem terrenos privados que estão ali naquela zona. Sabe, Vila? Eu acho que assim como nós já estávamos com a ordem pública chegando junto de alguns terrenos que estão abandonados, porque a prefeitura não tem obrigação de num terreno particular a gente está fazendo a limpeza. E agora a gente vai ter que estar cobrando cada vez mais. Mura, as pessoas têm que cercar, têm que murar os seus terrenos, têm que cuidar, têm que zelar, ao ponto que se a prefeitura fizer, tem que cobrar das pessoas, né, que são responsáveis por aquelas áreas. E ali na Praia do Sul tem muito terreno ainda que tem dono,
mas que não são zelados, ou seja, deixa lá para deixar simplesmente valorizar, e a segurança pública não tem sido olhado, né? Não tem olhado a parte da limpeza como segurança pública, e é demais, como você está falando, e é uma atenção, por exemplo, que a gente já vem trabalhando com os LEDs. Todo mês, se você olhar de janeiro para cá, a gente tem ampliado a iluminação pública, colocado mais iluminação de LED fortes, porque a iluminação pública, ela favorece uma rua escura, ela favorece ao roubo, ela favorece a violência, Exatamente. ela favorece o crime. E isso já tinha sido pauta nossa, tanto que a gente vem investindo, né, com a COSIP, todo esse melhoramento da parte de iluminação pública, e vai ter que ser pertinente, constante essa mudança na iluminação pública de Ilhéus, porque tem muitos lugares ainda que são escuros, tem muitos lugares que precisam realmente de uma valorização, e graças a Deus a gente tem conseguido, inclusive, chegar nos distritos também, com lugares que nunca tiveram iluminação, estão tendo agora, e tenho aqui vários relatos, né, vídeo da população falando assim, por mais que ainda esteja numa estrada de chão, mas que, olha, já estão olhando por nós estamos com iluminação, e agora eu posso ir tranquilo para a porta de minha casa, porque hoje tem uma luz, sabe? Então, assim, a gente tem buscado, já venha buscando tudo isso, agora a gente tem que intensificar, porque a gente precisa devolver para a população, né, respostas, e não simplesmente, me desculpa a pontuação, mas eu não tenho como não falar, um discurso vazio do governador, né, em resposta aos crimes bárbaros que aconteceram aqui nesses últimos 72 horas. Assim, demorou tanto para falar, e quando falou, não falou nada. Eu queria, né, pontuar dessa forma, que a gente precisa realmente não de falácias, e precisa de ação, né? Então, é de responsabilidade do governador do estado a segurança do nosso estado, e a gente precisa mostrar para a população que nós estamos aqui ao lado, o que depender da prefeitura em relação à iluminação, a equipamentos para a guarda municipal, ao patrulhamento. O Igor tem feito aí um trabalho, ainda ontem à noite estávamos conversando sobre isso, o quanto que a gente pode ajudar, pode assessorar, porque é o nosso dever, mas que a obrigação do estado fazer essa construção, né, esse ordenamento, porque a segurança pública não é à toa que em 20 municípios no estado, eu até falei isso num vídeo que fiz, os 20 piores municípios do país em questão de violência, 9 são na Bahia. Então imagine, é um descaso o que está acontecendo, perdeu-se o controle, né, não se controla mais a segurança pública. E aqui eu quero até mandar um abraço aos militares, né, mas que recebem ordens. E a gestão do processo que precisa ser muito bem controlada. O governador tem que ter as suas responsabilidades. E não simplesmente abrir a boca, como você mesmo disse, num programa particular, ou seja, né, não parou para dar uma atenção devida ao assunto, e não disse nada. A gente não queria uma palavra do governador, a gente quer ação. Eu mesmo aqui não estou falando de partido não, viu, Vila? Estou falando de Ilhéus. Eu estou falando de segurança pública. Eu não quero porque é partido A, que é partido B, mas nós somos cidadãos. Nós somos ilhéenses. A gente merece uma resposta de fato. Merece um trabalho efetivo de fato. E é isso que a gente espera do Estado. Muito bem. O senhor esteve na central de abastecimento do Malhado. Disse que o município realmente não tem dinheiro, mas o pouco dinheiro que o município tem, o senhor vai fazer ali por etapas. Tem previsão para fazer? Já tem projeto? Tem ideia de quanto pode gastar por etapa ali na central de abastecimento? E começa quando? Já que o senhor garantiu que vai fazer. Vila, a central de abastecimento de Ilhéus, ela tem que ser reconstruída. Aquilo ali é uma problemática que não sou eu que estou dizendo, isso é histórico no nosso município. E acreditamos e estamos em pré-orçamentos que um projeto ali, para ser do jeito que a gente imagina para Ilhéus, do jeito que Ilhéus merece, ele passa de 100 milhões de reais de investimento, né? Não é nossa realidade. Enquanto a gente não conseguir hoje ou dinheiro federal para fazer isso, ou uma PPP para fazer isso acontecer, a gente não vai conseguir tocar isso. Mas, como eu disse, prometi
e vou fazer, não é? Nós já estamos em orçamento final, porque tem alguns setores que é mais urgente e emergente. Por exemplo, aquela situação do fato que tem ali, aquela localidade onde se vende os fatos. Para mim, aquilo ali, nós vamos passar a máquina, né? Ali tem uns 50, 60 boxes ali, que hoje só são explorados 12 ou 15. Então aquilo ali nós vamos passar uma máquina e vamos fazer aquele paliativo, né? Mas para dar dignidade, primeiro a quem trabalha e segundo a quem precisa comprar os seus materiais. Então ali vai ser o primeiro passo nosso, junto com a Malvina, que tem um específico local na Malvina, que o telhado já caiu, e ao lado tem outro que está prestes a cair, que inclusive já tem até alguns becos fechados. Não sei se você tem o hábito de ir lá, mas a gente já fez essa vistoria e já estamos orçando agora, porque esses dois pontos que são urgentes e emergentes, assim como o banheiro público que lá tem, já vão ter intervenção nossa já. Então, acredito eu que esse orçamento deve se fechar essa semana, e assim que fechado, a gente vai estar operacionalizando, já coloco máquinas, não vou tirar ninguém dos seus trabalhos, eles vão continuar trabalhando, mas a gente vai relocar com barracas improvisadas, mas já dando melhor qualidade de atendimento, melhor qualidade de vida para quem usa aquilo ali, né? Porque são pequenas ações que vão ter que fazer o tudo. Vai passar o trator na parte do fato. Vou passar. Mas o senhor disse que não vai deslocar as pessoas. Antes de passar o trator, nem que eu feche uma rua daquela ali, boto o Sultrans e faço meia pista, a gente tem que arrumar uma solução. Não dá mais pra gente pega uma parte do estacionamento, por exemplo, e isola para poder ficar essas barracas, sabe, Vila? Não dá, é pra gente ficar. Pra onde, como... Vai trocar o pneu com o carro andando então ali. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Aquilo ali principalmente aquelas imagens do fato, daquela situação ali, aquilo ali é tenebroso. Aquilo ali a vigilância sanitária tem que fechar aquilo ali, sabe? E a gente sabe o quanto que famílias vivem de suas receitas daquele processo. Então, nós teremos e iremos fazer dessa maneira. Então, se eu só posso derrubar o fato e fazer uma reconstrução daquilo, eu vou fazer. Amanhã eu paguei essa conta, eu começo a fazer a outra. O que não dá é para ficar, depende de milhões e nunca é feito nada. Isso a gente não vai aceitar. O senhor desistiu do governo do estado de botar dinheiro ali? Não é que eu desisti. Eu não espero mais pelo governo do estado da Bahia. Porque obras como o canal do Malhado, você tem aquela problemática toda que a gente já sabe, que eu já falei aqui sobre o Condé, tudo. Você vê ali a duplicação da BA, né, que leva até a Olivença, ali que vai até o Cururupa, essa outra etapa. Ninguém nem fala mais sobre isso, ninguém mais pontua, a gente esquece, aquilo ali é um breu. Até pra gente colocar uma lâmpada ali hoje, a gente não pode, Vila, porque existe uma intervenção do Estado, que teoricamente teria que estar pronto já, né, mas que está parado, e a gente precisa de soluções. Mais um verão chegando. Fora do verão, tem os ilhéenses que moram por ali, as pessoas que transitam por ali. Se é uma questão de necessidade de iluminação pública naquele local, a prefeitura não pode acionar judicialmente, justamente por não ter terminado essa intervenção e atrapalhar a iluminação pública. Foi a ordem que eu dei quarta-feira passada à nossa procuradoria, e deve estar juizando essa semana, porque pedir a justiça que ordene, que busque tudo isso, mas porque se não está fazendo, a justiça tem que entrar. Exatamente. Foi na quarta-feira passada. Tem que acionar. Isso, na quarta-feira passada, nós conversamos, eu e o procurador, procurador-geral Jorge Cajueiro, onde detalhamos algumas ações que o município vai ter que ir para a justiça para alertar e buscar, pedir medidas, né, que sejam feitas de fato entrega. Porque você vê, os cabaneiros cobram, a população cobra, isso eu estou falando por causa do uso das praias. E, ao mesmo tempo, os moradores que estão ali precisam de uma situação. Acidente o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa de algumas intervenções do Estado em relação a isso. E a gente não vê. Parece que assim, não foi o partido aliado a nós que ganhamos, que ganharam as eleições, né? Nós somos do União Brasil. Então agora o povo de Ilhéus não é baiano mais. Então, o governo do estado não tem as suas atuações lá nos municípios de Ilhéus. E isso é um equívoco muito grande.
As pessoas têm que ter a hombridade de saber que nós somos baianos, independente de posicionamento partidário, e que se fosse inteligente de fato, estaria fazendo hoje o Estado fazendo a parte dele, o município fazendo a parte dele, e a população teria o direito de escolha e quem melhor é representado, né? Então, a gente fica entristecido, não desisto, estou aqui às ordens, disse no vídeo que estou à disposição, né? Já tenho mandado, inclusive o nosso deputado Pedro Tavares hoje vai estar falando na sessão, na ALBA, né, da necessidade que Ilhéus precisa ser revisto. O governo do estado tem que ter um olhar diferente para o município. Nós estamos na violência, eu digo, chegamos no caos. E não tem uma resposta de fato. O que é isso? É uma perseguição política partidária? A população vai ter que pagar esse preço? Nós vamos pagar esse preço, Vila? Pelo que o senhor está falando aí, a possibilidade de ter uma conversa, e aí eu estou falando conversa institucional, prefeito de Ilhéus e o governador do estado. Parece que está zero de possibilidade disso? Por minha parte, não. Por minha parte, você pode ter certeza Mas que já mandei recado. O governador tem ligou alguma vez para o senhor depois que o senhor tomou posse? Nunca. O senhor ligou para o governador O depois governador que me tomou posse? viu em Jequié, no São João, virou a cara e não me cumprimentou. Foi mesmo? Não me cumprimentou. Ele passou, Nayane estava do lado, ele passou aqui, Vila, a um palmo do meu rosto. Ele não teve a coragem de cumprimentar. Estou lhe dizendo porque ele sabe quem sou eu. Ele sabe. Ele não me cumprimentou. E eu não queria bajulação, não, porque essa parte da política eu não sou muito fã. Né? Alguém tem que ficar bajulando o próximo. Não, eu achei tão legal, ainda comentei com o Vila aqui no Festival do Chocolate sua relação com Jacques Wagner, por exemplo, que foi amistosa no início, você ainda cedeu que ele... Foi assim, sabe? Eu abri assim, espaço, eu entendo hierarquia. Eu vi. Eu comentei isso hierarquia. com o Vila. O senhor chegou a conversar alguma coisa com o senador Wagner? Não. Em relação a Ilhéus? Não, foi muito rápido a nossa comunicação. Foi aquilo ali que vocês viram. Nós não tivemos um outro. Com o ministro Rui Costa. Já tive em alguns momentos com o Rui Costa. Acho que uns 3 momentos a gente já teve junto. E o senhor tratou o que com o ministro? Não teve uma pauta específica, mas quando provocado por Ilhéus, eu pedi a ele que primeiro que ajudasse a gente a ter a aprovação dos PAC. Sim. Essa foi a pauta principal nossa, que aí ele até cobrou um projeto que o governo passado tinha colocado, mas não tinha alimentado da forma que era necessária e precisava destravar. E graças a Deus nós conseguimos depois dessa indicação. São mais de 100 milhões para Ilhéus de projeto, é isso? São mais de 100 milhões de projetos. Só essa etapa que estava travada são 60 milhões, que é só para encostas e escadarias, que é onde nós vamos casar com o Vivo Morro 2.0, que foi uma promessa de campanha nossa. E isso deve estar para sair a qualquer momento. Então, a gente tem que ter seriedade. São 60 milhões de investimento no município, sabe? Só nessa etapa. Mais uma construção. Nós fomos o quarto município no estado da Bahia com mais projetos agora para esse novo PAC. E na parte da saúde, por exemplo, todos os projetos que nós colocamos para o PAC em 2025 foi aprovado. Então, então, a sua relação com o governo federal, as coisas fluem bem. Fui bem, já fui em 4 ministérios. O que depende da Casa Civil também está fluindo bem. Totalmente, tenho total respeito pela casa. E se o Rui Costa hoje fosse o governador da Bahia, a situação de Ilhéus estaria nessa situação junto ao governo do estado ou não, você sendo prefeito? Não consigo mencionar, só esperaria... Mas como não? Ele é ministro hoje e as coisas estão fluindo. Mas cada caso é um caso, né, Vila? Não, cada caso é um caso. No meu entendimento, cada caso é um caso. Cada necessidade partidária naquele momento pode ser uma visão. É o meu sentimento. Eu acredito que Rui, e eu sempre falei até na campanha, o meu governador foi o ACM Neto. Acredito que a Bahia tem que mudar, né? E é minha defesa até hoje. Acho que Neto, a Bahia pode muito mais e Neto tem um bom trabalho a ser feito, eu não tenho dúvida disso. Mas sempre dizia, inclusive na campanha de 2022, que Rui não tinha sido um ruim governador para o estado da Bahia. Eu acho também que principalmente para Ilhéus. Eu estou dizendo a minha opinião e digo isso ao meu time. Ele não foi ruim. Só que eu acho que nós podemos muito mais. Péssimo para mim tem sido o Jerônimo para Ilhéus. Péssimo. Acho que o ilhéense tem que... Bom, em 2022 nós já ganhamos as eleições aqui com mais de 10 mil votos de frente. Mas assim, a Bahia tem que acordar.
Não dá mais. Então, Gerando para mim tem sido péssimo. Tem sido péssimo. Então, dentro dessa conjuntura, eu acredito que da forma de trabalho do ministro Rui, ele comunicaria melhor. Porque, na verdade, a comunicação com ele não teve. Eu já tentei, por exemplo, ligar 3 vezes para o secretário do Estado, Adolfo, de Relações, né, Institucionais, e não me atendeu. No começo do ano, eu mandei uma mensagem, me respondeu. Quando tive em Jiquié, me cumprimentou, tirou foto comigo. Mas não passou disso. Mas não passou disso. Não passou disso. Então o senhor percebe que o Estado não tem interesse, ou Não melhor, o olha governo pra do Ilhéus. Estado não tem interesse de ter ações aqui enquanto o senhor for prefeito. Então. O que nós estamos... Bom, tomara que isso mude daqui para frente. Sim. É uma necessidade que nós temos. Claro. Eu estou aqui, entendo hierarquicamente o que é o fato de cada um. Sei o meu papel, viu, Vila? Sei o meu papel. E se o governador vier a Ilhéus amanhã, você pode ter certeza que eu estarei recepcionando o governador em qualquer agenda institucional que o Estado venha fazer. Não tenha dúvidas disso. É zero a chance de eu não ir encontrar com o governador. Ainda mais um município que precisa tanto. Mas ele já teve aqui em Ilhéus em De agenda... De passagem, mas em agenda oficial. Por exemplo, o Festival do Chocolate foi uma agenda oficial Mas ele teve que ele aqui teve quando? aqui. E foi um domingo no Festival do Chocolate. Ele teve Eu aqui, não vi. deu uma passada lá e se picou. Jacques Wagner, eu vi na abertura, Foi estava errado. e cumprimentei. Wagner esteve na A abertura, gente estava até realmente. esperando, né, que ele Mas o fosse governador realmente- chegou no domingo. Mas não fui nem comunicado. A Casa Civil não informou. Não, nem comunicado eu fui. Zero. Então, se o senhor tiver a informação da Casa Civil, obviamente, Uhum. oficialmente, o senhor vai receber o governador. Na hora, as demandas do nosso município não podem ser prejudicadas por interesses partidários. Ponto. Zero. Não teria chance de eu não receber qualquer um que seja. Eu entendo o meu papel de prefeito e estou aqui para servir a população de Ilhéus. Eu digo, eu não tenho partido, meu partido é Ilhéus. Rapaz, o seu grau de amadurecimento me encanta, sabia? Eu confesso, porque eu lembro de Júnior Reis lá atrás, ainda na banda tem coisa, e hoje é verdade isso, e aí o tempo bom. passa, e quando eu ouço você falar uma situação dessa, desculpa estar chamando de você, até Pelo amor de Deus, pelo Vila. tempão que a não gente tenho já- esses já se fala. protocolos, fiquem tranquilos. Mas, e aí, quando você fala isso, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, em saber que você tem separado as coisas. E é bacana, Isso e é é muito maturidade, bacana como isso. você falou, né, É Vila? maturidade. E a gente Eu já precisa de apanhei pessoas muito. maduras. Eu já apanhei pra cacete também. E aí depois Tem você gente- para tem e gente que pensa, é mais assim, ó, velho que apanha e não aprende. É, tem Você, gente. pelo Graças menos, a Deus, absorvi, né? isso, Absorvi. isso, Exatamente. Exatamente. e é Exatamente. bacana você falar que iria receber o governador assim que... Iria não, Vou vou. receber Eu tô na todas esperança as que vezes ele marque que logo estiver aqui. e dialogar sobre Ilhéus, que Ilhéus precisa disso. Isso. Ilhéus precisa disso. É. Então, governador, se estiver nos ouvindo aqui, receba o município de Ilhéus, tome atitude sobre o município de Ilhéus, assuma os compromissos que o governo do estado tem com Ilhéus. Esqueça partido político, vamos pensar na população. É isso que eu desejo. Eu estou aqui às ordens, à sua disposição. Quer dizer marcar em Salvador, eu vou. Aonde o senhor estiver, Ilhéus precisa da atenção do governo. Acabou. Enquanto ficar partidos políticos ditando o futuro da população, a gente não vai progredir. E isso eu digo para o meu grupo político, conversarei com qualquer um. Eu respeito a hierarquia política, eu respeito o desejo do povo. Agora, respeite que o povo também escolheu uma outra pessoa para o município de Ilhéus. Vamos trabalhar em prol da população, não de partidos políticos. É isso que o povo precisa. Ilhéus precisa avançar, Ilhéus precisa do município, precisa do estado, precisa do federal. Que a gente possa ter a sã consciência que você não está prejudicando a Valderico Júnior, não. Está prejudicando ao município de Ilhéus. Está aí o retrato. Eu estou aqui dizendo para vocês, não é de falar, são de retratos do que tem acontecido. Então, nós precisamos ter a tranquilidade, a hombridade de que temos problemas no município de Ilhéus e que precisam ser resolvidos, sanados. Então, que cada um tenha as suas responsabilidades Sim.
assumam as suas responsabilidades e ajudem o município a desenvolver. Eu estou literalmente à disposição. Muito bem. Prefeito, o que o senhor pretende deixar de legado? E aí o senhor está no início do governo ainda, mas para deixar legado tem que começar agora. Pronto. Eu tive uma reunião... Coisa grandiosa mesmo. O senhor fala assim, ó, isso aqui Ilhéus não vai esquecer. Primeiro, Vila, o maior legado que a gente vai conseguir deixar para esse município é essa reorganização que nós já estamos fazendo. Porque a pergunta é clara e simples e serve para qualquer âmbito. Sem dinheiro faz alguma coisa? Nada. Pronto. Sem dinheiro não se faz nada. Então, a gente está arrumando as contas do município e já fazendo o dever de casa. Mas Ilhéus precisa de algumas obras estruturantes. Ilhéus precisa buscar, assim como os municípios que têm dado certo, têm buscado seus empréstimos, têm buscado seus financiamentos para obras estruturantes. Ilhéus precisa falar de um orçamento. Bruno Reis está tomando agora 700 milhões e mais 140 alguma coisa. É mais de um bi. É mais de um bi. É mais de um Acho bi. que é 1 bilhão Pronto. e 200 milhões de reais. Pronto. O Jequié tomou também milhões na gestão passada agora. Solicitou, acho que foi essa semana agora para a Câmara aí. Eu já tive uma pré-conversa em Brasília. Já tem 2 bancos internacionais que querem colocar. Um é 70 milhões de dólares, o outro 60 milhões de dólares, que passa dos 500 milhões de reais para infraestrutura. E aí eu estou falando de saneamento, eu estou falando de reestruturação de vias, rede pluviais, asfalto, viaduto ali para o Vilela, que é um grande projeto que a gente tem que pensar naquilo sim, numa nova entrada para a cidade de Ilhéus. A gente tem que falar de Feira do Malhado, a gente tem que falar de reestruturação da orla da Zona Norte, nós temos que falar da Avenida Soares Lopes. São equipamentos que precisam de uma intervenção, precisam de dinheiro para ser feito. E eu estou brigando muito, porque se a gente conseguir agora, com a PEC 66, depois da PEC 66, eu acho que uns 60 a 90 dias eu estou com a sociedade apta. E aí sim, buscar esse empréstimo, esse recurso, que tem aí tem muito recurso também a fundo perdido, que precisa ser trabalhado. E aí sim devolver para a população uma reestruturação municipal, que é em cima disso que eu vou trabalhar. Então, com essa grana, o senhor pretende deixar o seu legado? Com fé em Deus. Com fé em Deus. Acho que é o que não é o que Valderico quer, é o que Ilhéus precisa. Ilhéus precisa de intervenções mesmo. O senhor pensa aí, o senhor falou da questão de intervenção estruturante na cidade. O senhor pensa de uma nova pista na Soares Lopes? O senhor pensa em uma ponte ligando a Praia do Marciano ao São Miguel? O senhor pensa na Avenida Princesa Isabel, uma orla ali na Princesa Isabel ou não? A situação da Princesa Isabel é uma coisa que a gente tem que estudar melhor, né? A gente sabe que a maneira que foi permitido aquelas construções chegarem ali, e hoje o impacto é gigantesco. Eu acredito que sem o governo do estado, sem o governo federal para uma obra daquela, o município não aguenta fazer. É o meu sentimento. Sim. É muita desapropriação, muitas intervenções. Quando o governo do estado quer, quando você vê como é que foi a ponte ali em relação à Nova Brasília, né? Então, quando o governo do estado quer, quando o governo federal quer, acontece. Numa situação daquela ali, por exemplo, eu não acredito que o município faça. Tá certo? Não é nem o que eu não desejo. Mas eu não estou falando de acreditar. Mas um Vilela novo na porta da... Mas parece que o senhor não acredita na eleição de Neto? Acredito, mas é o que eu vivo hoje, né? Eu estou falando de hoje. Amanhã é um outro processo, mas o se impossibilita muita coisa. Se fosse a Semineto, se fosse fulano, se fosse Vila Nova, a cabeça... Entendeu? Eu não estou vivendo com si, estou falando de hoje. O que nós temos do governo do estado hoje? É um afastamento do município de Ilhéus. Ponto. Então, se quisesse fazer, de novo, faria. Como foi feito na Nova Brasília. Então, é nesse ponto que eu estou pontuando. Pelo contrário, eu acredito demais. É por isso que eu dou a cara tanto, né? O Neto sabe do meu compromisso com ele e o quanto que ele gostaria
que Ilhéus vivesse um momento diferente do que vive, inclusive. Ele mesmo é o primeiro a falar, viu? Vá no governo do estado. O governador precisa receber o município de Ilhéus. Ele é o primeiro a falar. A gente fala bem limpo, bem claro, porque ideologias partidárias não podem prevalecer dentro do processo político, ainda mais no município como Ilhéus, que precisa, né, dessas ações do governo federal, estadual e municipal em conjunto. É isso. Entende? Então, eu estou literalmente tranquilo, meu grupo político sabe quem eu sou, sabem quem eu sou, aqui não estou falando, pode botar na rede social, tranquilidade, eu sou do União Brasil, não tenho dificuldade nenhuma, mas dialogarei com qualquer um em prol de Ilhéus, porque o meu partido central chama Ilhéus Bahia. É isso. Diga, Fê, tem questionamentos aí. E Douglas mandou aqui um vídeo, e eu já ia perguntar para o senhor, inclusive, aquela mudança ali na Avenida CM. Se existe alguma ação da Prefeitura, da Sutran, para colocar alguns agentes ali, porque eu não lembro se foi o final de semana passado ou no outro, não lembro. Foram várias ocorrências, vários acidentes, pessoas atropeladas ali naquela região, e ele mandou um vídeo aqui, inclusive, de como os carros estão estacionados e impedem os pedestres. Existe alguma ação já programada? O senhor está ciente desses acidentes que estão ocorrendo, que ocorreram lá, muitos, inclusive, com motociclistas, tudo. O senhor está ciente disso? Olha bem, eu primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria aqui mandar um abraço, né, meu pesar para Maurício, a família de Maurício Araújo dos Santos, servidor da Sutran, né? Da Sutran, que infartou e faleceu. 49 anos. Eu vi. Uma figura super conhecida, todo mundo conhece bem. Um indígena eu vi alguma coisa rapidamente, cedo, não deu tempo de eu confirmar então, aqui. Foi comunicado o falecimento do servidor municipal de Ilhéus, né, Maurício Araújo dos Santos, conhecido como Índio. Índio, né? E realmente era bem característico, né? Então, com 49 anos de idade, ou seja, novo. Novo. Então, nós estamos também com esse luto. Meus pêsames aí a todos os familiares. Mas Cláudio tem feito um trabalho junto com a Sutran de reorganizar o município. E todas as mudanças, elas chocam. E eu vou repetir logo o que eu sempre disse, tá certo? Qualquer atividade que a gente for fazer, mesmo com todos os estudos, e depois que foram feitos, a gente sentir que não foi o melhor, nós não temos dificuldade alguma em recuar e tentar melhorar. Tá certo, Vila? Nós não somos aqui o dono de Ilhéus, muito menos o dono da verdade. Só que tudo que a gente está colocando em prática é pensado, é reestruturado. Só que tem coisa que no papel é aceito e quando você vai para a prática, a realidade é outra. O papel aceita tudo. Não é isso? Pronto. Então, dentro disso, eu já estou logo pontuando que se alguma vez que a gente mudar alguma coisa no trânsito ou em qualquer outra relação, não tem vaidade de falar, não, eu mudei, eu tenho que segurar, independente de qualquer preço. Não tenho. Eu sou o primeiro a falar, não deu certo, nós vamos precisar recuar. Tá certo? Aquela avenida Ubaitaba, ela precisa de mais intervenções, inclusive. O que eu acho que precisa, primeiro, em Ilhéus, e eu tenho cobrado isso a Sutran, e já tem agora, eu vou entrar com a parte educativa, desde escolas, para poder falar de trânsito, porque em Ilhéus, a nossa população está mal educada em relação ao trânsito. É desordem. O cara não respeita, não estou falando de respeitar Ilhéus, não está respeitando as leis federais. É faixa dupla, o cara corta em cima de ponte, é moto cortando pela direita, pela esquerda, é a torta e a direita. Eu lembro que 60 e poucos % das urgências e emergências que se entram em hospitais públicos são acidentes de trânsito. Acidente de trânsito, moto principalmente, fraturas e tal. Então, isso eu não estou falando eu, né? Eu estou falando dados, tá certo? Então, o que eu pontuo? Nós vamos sim fazer um trabalho educacional, nós vamos fazer um trabalho presencial com os agentes na rua, ali mesmo naquele local já tem tido algumas interferências, né? Eu não queria colocar, mas vou ter que colocar monitoramento, radars,
As pessoas precisam ser educadas. E se a educação na palavra não está servindo, você tem que começar a ir aonde? No bolso. Que é onde o pessoal começa a respeitar. Então, eu não queria colocar um radar na cidade de Ilhéus. Mas não é realidade para a educação que a gente tem hoje. Mas está havendo intervenção e mesmo assim, ou seja, os agentes, eles estão ali trabalhando, estão educando. Falo nesse sentido de intervir ali e conversar, está havendo. Muito da população ainda desrespeita um agente de trânsito que está ali tentando educar. Eu disse aos nossos agentes, não quero que autue ninguém na mudança que a gente fez ali da Ubaitaba com a Avenida Itabuna. Não precisa multar, vamos educar as pessoas. Multar é um outro estágio, sabe, Vila? Eu não quero que a prefeitura tenha uma indústria de multas. Não é isso, o intuito não é esse. Pelo contrário, se eu pudesse não ter multa, hoje é muito melhor. Mas o povo respeita? Tem dificuldade, muita gente tem dificuldade realmente. Em relação à Zona Azul... Um pai chega hoje na porta de um colégio, puxa o freio de mão no meio da rua, e quem tiver atrás que se dane. Exatamente. É assim, não? Exatamente. Para na faixa, pinta e Tenho borda. falado isso constantemente. Em porta de escola é um caos. Eu tô dizendo porque eu vejo. É um caos. Né? Então, assim, tem algumas portas de escola que eu comecei a colocar, olha, coloca sua mão única indo, outra vindo, porque o cara metia a cara de lá pra cá, ele não tem nem a noção do que ele vai travar o trânsito. E acha que tá certo ainda. Então aí desrespeita, xinga. Não xinga só o servidor, não. Xinga a população. Xinga uns aos outros. Entende? Então assim, a gente precisa mudar essas coisas na cidade de Ilhéus. E aí, por isso que eu tô falando assim, vamos começar com essa atualização desde as escolas. Para ir plantando isso, eu sei porque minhas filhas, se eu fizer alguma besteira no trânsito, minha filha mesmo fala, pai, isso não tá certo. É assim não. Então, vamos começar o processo educacional. Agora, algumas medidas. A Avenida Ubaitaba, ao meu ver, depois que o canal do Malhado tiver ok, aquilo ali tem que ser mão única. Entendeu? Depois do canal do Malhado funcionando as duas vias, aquilo ali deveria ser mão única. Em relação à Zona Azul, quando entra em atividade em Ilhéus? Já foi para licitação. Está no processo, na burocracia, né, do processo de contratação. Acho que teve 2 ou 3 ou 4 empresas, não lembro. Acho que 4 empresas que já se colocaram aptas a disputar o processo e tá lá. Eu quero o quanto antes. Os investimentos no município, eu agora já vou conversar hoje ainda com o nosso Gabriel, nosso secretário de infraestrutura, porque para poder já falar dos bolsões da Avenida Soares Lopes ali, né, eu já quero começar a pontuar sobre isso ali em frente à catedral. Você tem toda aquela outra lateral onde tem o obelisco ali, tem aquela, você tem que fazer logo, tem um projeto que já estava na prefeitura, né, que não foi tocado para frente, e acho que desde a época da requalificação da ponte nova ali, e é muito legal. Muito legal. Vai aproveitar aquele projeto? O que eu puder aproveitar para não ter que gastar dinheiro novo, meu amigo, eu vou fazer, não tenha dúvida. Não é porque, fez, outro fez. Não, se for bacana, eu sou o primeiro a aprovar. Zero de dificuldade em relação a isso. Não tenho dificuldade. Esse projeto foi feito no governo de tal. É bom? Serve? O que precisa atualizar? Beleza, vamos trabalhar ele para não ter que gastar mais dinheiro público com o projeto. Entende? Eu sou desse tipo. Então, acredito que próximos, sei lá, 20, 30 dias aí, a gente está com o início da implantação de Zona Azul aí no município de Ilhéus, eu acredito. A cidade hoje já está toda finalizada, o município já fez a parte dela. Está fazendo. Está fazendo ainda? Está fazendo. Porque para implementar é necessário que o município faça a sinalização. Eu vou implementando parcialmente, eu vou fazendo da maneira que puder. Eu não tenho dinheiro para fazer tudo de vez, não tem problema. Parada que eu não vou ficar. Se eu só posso gastar 100 mil esse mês, eu só vou gastar 100 mil. Mas o projeto custa 1 milhão. São 10 meses de 100 mil. Se é o que pode, Vila, é o que eu faço. Eu tô tratando como se fosse uma reforma na sua casa, na minha casa. Você não tem o dinheiro para reformar a casa toda, mas você tem a necessidade agora emergencial de fazer o banheiro. Você reforma o banheiro. Amanhã, sob um dinheirinho, troca os móveis da cozinha. A gente não faz isso na casa da gente? Pronto. Eu tenho tratado dessa forma. Se eu não tenho dinheiro para casa nova, eu vou fazendo os paliativos que eu preciso no processo. Vou tratar dessa forma. O que não dá é para ficarmos na inércia, parados. A gente precisa evoluir. O secretário Gabriel teve na Conder, né, para tratar da questão do canal do Malhado. Qual a notícia, qual a informação boa
para a população de Ilhéus em relação ao Canal do Malhado? O que acontece é que nós vamos fazer aquela obra. Não, agora não dá mais para ficar. Tem um sumiço de 2.700.000 reais. Esse dinheiro é de onde? De 2.700.000? Veio da Condé. Da Condé? Veio da Condé para o município de Ilhéus, onde foi pago. Quando o senhor fala de sumiço, é porque não foi prestado contas Não foi prestado conta. ou o dinheiro não foi aplicado? Não foi aplicado, não foi prestado conta. Não foi aplicado o Não dinheiro? foi aplicado o dinheiro. O estágio para receber... Mas estágio... é mais grave aí. Claro. É mais grave. Eu imaginei o seguinte, quando você fala sumiu o dinheiro. Tipo assim, o dinheiro foi aplicado e não foi prestado contas. Aí é uma história. Foi o que eu imaginei inicialmente. Mas o dinheiro veio e o dinheiro não foi aplicado, é isso? Parcialmente. Só foi aplicado parcialmente. O estágio de 2.700.000 que está tendo falta, nós deveríamos estar em outra medição. Sim. E não está. É como se fosse assim. O que a Condé nos pediu? Pensou que nós iríamos fazer dessa forma que eles queriam. É fácil. Mediu, pagou. Só que hoje o município se encontra nesse estágio de obra e o pagamento já está aqui. Ou seja, aí me pediram, façam agora vocês, até nivelar, para a gente poder mandar o restante do dinheiro. Falei, mas peraí. Se eu coloco qualquer equipamento nosso para poder fazer, eu estou dando o aceite que está tudo ok da gestão passada. E não é a realidade. Cadê esse dinheiro? Esse recurso agora, Vila, tem que ser da conta 00. Para que eu possa igualar o que eles querem do serviço, do que foi pago, é que eu tenho que tirar da conta 00 para colocar no Canal do Malhado. E aí eles voltam a mandar mais dinheiro. Mas e os 2.700? Que foi medido, foi pago e não foi prestado conta. O senhor já encaminhou isso para o Ministério Público? Claro. Como é que é? Claro. Eu não quero isso no meu CPF não, Vila. As pessoas têm que assumir suas responsabilidades. Quem assinou aquele papel tem que pagar, gente. Você não mediu, você não atestou que estava tudo ok? Agora, o que eu tenho pedido à Condé, o que eu tenho pedido agora à Justiça é, olha, a população não pode mais sofrer. Já passou 4 anos. A gente precisa dar resultado. Assim aqui, que eu não tenho responsabilidade com isso passado, e aí sim, eu vou trazer, se é 2 milhões, 3 milhões, que nós não temos, vou fazer 100 mil, 150 mil, 200 mil, e vou fazendo. O que não dá é para ficar jogado do jeito que está. É isso que não dá mais. Mas como é que o senhor vai botar o dinheiro ali? O senhor acabou de falar que é necessário que a Condé nivele. É o que eu estou dizendo. Para partir daí botar a grana. Foi o que eu disse, eu quero ajuizar, estamos ajuizando. Vai ajuizar. Tá aqui, ó. A responsabilidade daqui para trás era de quem foi. Eu vou daqui para frente, vocês vão mandar o dinheiro ou não vão? A partir daí, depois que o senhor ajuizar, fizer todo o trâmite... Eu boto máquina lá dentro. Tô vendo a legalidade de todo o processo disso aí já. Isso vai o quê? Até final de agosto? Tomara que seja o quanto antes. O problema é que os protocolos, vocês bem sabem que você já teve perto de... A vontade que a gente tem é de fazer logo e você não pode fazer. Você tem que... Tem um rito, né, público que você tem que cumprir. E o tempo é da justiça. Então, você fica naquela, preciso fazer, quero fazer, às vezes nem posso, mas aí o protocolo te engessa em várias coisas. Mas é um assunto que a cada 10 dias, no mínimo, no máximo, eu tenho conversado com o nosso Gabriel, nosso secretário, buscando alternativas, né? Buscando agilidade para que a gente possa avançar e dar resposta à população. Enquanto não começa a obra, não dá para liberar as 2 pistas, não, prefeito? Eu já pensei nisso, até botar uma brita, alguma coisa assim, uma paliativa ali. Não dá porque não fizeram sustentação nenhuma. E qualquer caminhão, qualquer coisa que passar ali, vai empurrar o canal. Vai ceder. Aí sim vira uma obra mais milionária ainda. É. Você sabe disso. Então, tudo que mexe com encosta, tudo que mexe com... essa informação técnica eu não sabia. Eu também não. Não tinha. Visualmente eu imaginei. Foi eu até que disse, Gabriel, vamos jogar umas caçambas aqui de brita, vamos passar o compactador. Ele, prefeito, aí colocar aí, cede, e aí a gente vai ter um grande problema. Porque ainda pode quebrar até aquelas manilhas que estão lá dentro, tudo. Então, assim, tecnicamente a gente não consegue fazer. Eu até tentei pensar, pelo menos uma via, libera uma via, né, pra gente ter um melhor fluxo ali, mas
Não é a realidade do processo. Precisa fazer algumas intervenções antes Importante essa do que informação. isso. Diga, Fia. Tem alguns ouvintes aqui, Drica, e eu estava procurando a outra pessoa que mandou, perguntando sobre a segunda e terceira parcelas do precatório dos professores, do Fundef. Se tem Pagamento do pagamento. Se tem algum retorno sobre isso? Não, a justiça que determina sobre esse pagamento, Vila, e a gente não consegue. Tá todo mundo, não é só Mas ele. judicializou essa segunda etapa? Tem um processo. Eu não sabia disso. Tem processo. Tá. Isso aí, inclusive, eu quero dizer assim, a secretária tem tido a maior atenção, junto com o secretário de Fazenda, e junto com a Procuradoria, e junto com o sindicato. Tem, assim, reuniões frequentemente para poder falar sobre isso, e está dentro de todas as situações. Eles estão acompanhando de pertinho esse processo. Aliás, pagar isso é o maior interesse nosso, porque é mais dinheiro rodando no município. Então, presta atenção. O governo quer pagar. Assim que tiver a primeira autorização, está dentro do processo para rodar, porque nós queremos esse dinheiro rodando no município. Você sabe o que impacta isso aí. Esse dinheiro gira, é mais pessoas consumindo, é mais lojas vendendo, é mais produtividade, gera mais emprego, gera mais tudo. Então, quem mais quer que isso aconteça, até porque eu não posso gastar esse dinheiro. Então não é o dinheiro que eu estou fazendo economia, eu estou segurando para prejudicar. Não. Que já estava tudo ok. Não. Só era mesmo esperar. Não. Ainda não. Diga aí, Fia. Gustavo do Morada do Porto. Gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito. Quando que vai começar o tapa-buraco na Morada do Porto? Já tem 8 meses e até o momento não foi realizada essa obra. Tapa-buracos. Na Morada do Porto? Morada do Porto. Aqui em frente ao hospital? Morada do Porto ali? Eu sempre confundo. Morada do Porto. Não, mas ali não. Ali já estamos fazendo. Inclusive, eu fiz iluminação. Nós já fizemos toda a parte de calçamento. Nós tiramos os paralelepípedos, colocamos tudo, nivelamos tudo de novo. Nós estamos trabalhando na Morada do Porto. Isso aí. Não, faço questão de ir presencialmente, se você quiser. Nós já estamos fazendo intervenções na Morada do Porto. Inclusive lá é onde a gente já discute uma requalificação da praça, da quadra, para poder ver. Nós estamos fazendo processo de licitação de alambrados, essas coisas que nós não temos nada disso no município, a gente não pode comprar isso, mas já estamos fazendo todo o processo, porque ali sim merece falando em praça, ali precisa uma requalificação o quanto antes, porque tem lá, até tinha muitos jovens me marcando na internet, que eu sou muito ativo na rede social, e aí eles fizeram vídeos para poder fazer as quadras. Não sei se vocês chegaram a visualizar isso, mas eu estou bem observando, estou bem acompanhando isso de perto e tomando as medidas que podem ser tomadas. Falando em praça, eu tenho uma mensagem de Jorge Anunciação sobre a praça lá de Santo Antônio. Santo Antônio, né? Santo Antônio. Tem uma ordem de serviço? Já tem ordem de serviço, já. Sim. Só que ele está justamente puto da vida perguntando... que o subiu lá no Rio do Engenho. Não, ele está perguntando quando que vai começar, porque deu a ordem de serviço. Então é isso que ele perguntou. Agora, ele estava pirado porque trocou de lugar. Eu não entendi. Teve essa reclamação primeiro? Eu não entendi, Jorge, naquela situação. Pô, Jorge, mas o que ele está questionando agora é quando vai começar. Na verdade é porque nós temos com as empresas também, cada uma fazendo um processo. Mas a pergunta é quando vai começar. Isso. Então, já responde. O quanto antes, eu já tenho essa ordem de serviço, já tem direitinho. Agora, existem outras obras que estão na frente, né? Não tem jeito. Falta mão de obra também, viu? Por que deu ordem de serviço se não vai começar? Porque a ordem de serviço é para começar. Não, então, mas já está liberado. Aí agora as empresas precisam tomar as coisas. Mas entenda, Vila, não tem mão de obra, Vila. Acredita, as pessoas falam de emprego. Viva Lula, viu? Viva Lula! As pessoas querem emprego, mas na hora de falar, vou trabalhar. É porque é o seguinte, a construção civil em Ilhéus, ela é muito ativa, ela está muito aquecida. Realmente, você conseguir carpinteiro, pedreiro, a mão de obra da construção civil é muito difícil, mas muito difícil mesmo em Ilhéus por conta dos prédios que são muitos e está sendo construído em Ilhéus. Então, as pequenas empresas têm mais dificuldade realmente de contratar essa mão de obra. Os municípios têm sofrido, os municípios do entorno, inclusive, aqui, têm sofrido bastante com isso. Diga, Fia. Mensagem de Cláudio Honor. Oi, Cláudio Honor, da voz, querido. Nós vamos passar a máquina. Bom dia, Vila. Bom dia, Neto. Bom dia, Aline. Bom dia a toda Ilhéus FM. E bom dia o prefeito Valderic. Ô Vila, eu queria que você perguntasse aí o prefeito o que ele pode fazer aqui por essa rua
Belo Horizonte, que eu tanto falo aqui. É a rua Belo Horizonte Tem Antônio 211. Vilela, né? É uma rua muito movimentada, né, Vila? É uma rua quase igual à principal, que vai para as casinhas e sobe para os condomínios e essas outras ruas tudo aqui na frente, né? Rua Belo E Horizonte. tem uma né? bacia aqui para cada caixa de água. Vamos lá. Pronto. Rua Belo Horizonte. Rua Belo Horizonte conheço demais. Entrando no Vilela, depois do trevo ali da principal, passou o supermercado, primeira direita. É uma rua que eu tenho até histórias ali naquela rua, que quando eu era jovem andei bastante ali. Mas... Depois você conta. Mas vamos... Mas o Teotônio Vilela, inclusive, nós temos agora, tem algumas ruas que já vão começar agora o asfaltamento, né? Já estamos designando algumas intervenções para lá. Até fizemos patrulhamento lá pelas casinhas há pouco tempo atrás. A nossa equipe fez até as filmagens, tudo direitinho. E nós vamos estar trabalhando no Teotônio Vilela como todo, não só no Vilela, mas como parte dessa reconstrução desses tapa-buracos, dessas ruas pavimentadas. Agora eu acho que já estamos passando a fase de só tapar buraco, sabe, Vitor? Sim. Estamos conseguindo agora com a Embasa, né? Não sei se você tem percebido, levantar o nivelamento dos buracos, que era uma das coisas que mais me incomodava, que você ficava com a sensação que tinha um buraco na cidade. Mas é um buraco. Mas não é. É um buraco. Se É um você tem uma boca de lobo, tá abaixo do nível, você tem que elevar. Quando você eleva, você passa que nem percebe. Pronto. Então a gente tem conseguido com bastante êxito, né? Cobrar isso da Embasa. Ela tem sido solista nesse aspecto, que não está fazendo nada de mais do que sua obrigação, tá certo? Só ressalto isso, mas tem tido agilidade, pelo menos, para tratar isso. Ele tem uma equipe hoje só fazendo isso aí. Então, isso tem ajudado bastante. Mas no Vilela, a grande problemática do Teotônio Vilela, como na cidade em geral, você tem que fazer a parte subterrânea. Então, né, você tem que fazer a parte de manilhamento, e nós estávamos sem contrato de manilhas até pouco tempo atrás, e graças a Deus agora está terminando, e o fornecedor já foi pedido para essas manilhas, para que a gente possa fazer, por exemplo, a 13 de maio, que é uma das grandes intervenções que nós vamos ter que fazer ali, né? Ali do muro do aeroporto a orla da Lomanto Júnior vai ter que ser rasgado a pista como inteira e refazer tudo, porque jogar asfalto, você vê, ó, a gente tapa um buraco hoje e amanhã abre outro na 13 de maio, porque aquilo ali é manilhas, aquilo ali não tem jeito, então ou tem que fazer bem feito de uma vez, ou a gente vai ficar enxugando o gelo, e eu prefiro ter o desgastezinho logo imediato, mas fazer de uma vez, do que ficar jogando dinheiro público fora. A Embasa tem feito algumas intervenções aqui. Se gastou aí, me parece que mais de 57 milhões. Tem uma projeção de mais de 100 milhões agora de investimento ainda. Só que na fase de acabamento, na fase de asfalto, a Embasa tem uma dificuldade muito grande nisso. Não consegue fazer o acabamento da obra como deve ser feito. Como o senhor está tratando isso? Porque não dá para meter um asfalto, deixar tudo direitinho, a Embasa vem, rasga, faz aquilo que realmente tem que ser feito, é necessário, é importante que diga que a gente não está reclamando disso. O questionamento é o acabamento da obra. Pronto. Ilhéus não estava ativo, né? E agora nós já estamos com bons contatos com isso. A Embasa dizia que dependia de comprar um caminhão fechado de asfalto para vir tapar os buracos, e era muito material para pouca obra. Só que agora acabou. E a gente agora pode, né, faturar o asfalto para a Embasa, e eles vão fazer a parte, entende? Então agora você consegue... eu quero tapar só uma rua que eu quebrei. Então, não tem problema. Não tem problema. Aqui. Emite o boleto. Toma essa fatura aqui. Toma essa fatura, paga aí seu processo. Então, assim, já vem funcionando dessa forma. Essa é uma boa notícia. É uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Porque melhora Porque, de fato a nossa vida, né? Claro, a Embasa vai utilizar o asfalto que o município usa. Isso. É o mesmo asfalto. Porque o município às vezes usa asfalto quente e a Embasa vai usar asfalto frio. Isso. E aí muda tudo. Tudo. E agora,
uniformidade A no equipe processo. que vai executar é a equipe que tem contrato com o município, seria isso? Que vai fazer execução também. Aí, Porque não é só comprar o asfalto. mas aí, entenda, Vila, mas aí é uma empresa terceirizada, eu não sei essa relação. Sim. E eu acho que eles podem fazer direto. É um serviço que ele vende lá. Ele Sim. não é obrigado a 100% ser do município. Ele pode comercializar o asfalto para terceiro. Por exemplo, Ótimo. você vai fazer um condomínio. Sim. Ele pode lhe vender o asfalto, ele Ótimo. pode fazer o serviço para você. Tanto que ele não pare o serviço do município. Pronto. O município tem as principais as prerrogativas para poder usar. Essa empresa, prioridade, né? Essa empresa que está aí, esqueci o nome dela, até vi esses dias aí. Ela usa a usina do município? Usa, nós Usa a estamos usina do município. Usa, ali Como no é que foi Iguape. esse contrato? O senhor alugou para eles? Como é que eles pagam alguma coisa? É um contrato, uma licitação. É uma licitação onde tem O município entra com os equipamentos, entra com os equipamentos que já tinha. que já tinha. Já tinha. E eles entram com manutenção, entram com tudo e tocam a usina. E aí serve ao município. Aí o município paga mais barato porque a usina é própria. Sim. Tem esse cálculo. Quando eles trazem a usina, é um valor agregado maior. Quando eles compram, o valor agregado é menor. Muito bem. O valor que o município paga de coleta de lixo, eu particularmente, coleta de resíduos sólidos, eu particularmente considero que é um absurdo. E aí não é absurdo a partir de hoje, é desde sempre. Nós temos necessidade de coleta diária em Ilhéus para manter o contrato da forma que tem, prefeito? Na verdade, eu sempre digo que o gestor que consegue empatar com o lixo, ele já está numa vitória danada, né? Porque a gente só perde. Primeiro porque falta educação. Porque só para você ter ideia, me cobram lixeiras. Mas um povo que é educado, guarda o seu lixo, guarda o seu resíduo e não suja a rua. Nem lixeira você tem. Depois você procura um local de descarte. Olha os japoneses, né? Eles mesmos levam para casa e não tem uma lixeira dentro das ruas. Então, esse é um ponto super importante, que a educação do povo é que faz o município gastar muito. A falta dela, a falta da educação faz o município gastar muito, porque, só para você ter ideia, você passa com um caminhão de lixo aqui, Vila, pode ver isso. Pode ser em qualquer lugar da cidade, não é no bairro só não. Sim. No centro da cidade, você passa com um caminhão de lixo aqui agora. 30 minutos depois tem lixo porque alguém foi lá e jogou. Ele não respeita o horário. Ele não quer nem saber, não. Eu tô pagando, é o que eles fazem logo. Feriado, domingo também. Então, assim, essa é uma grande problema. Então, o município que ele empata com o lixo já é uma vitória para qualquer gestão. E eu também acho um orçamento muito caro, mas só que nós não temos hoje o que fazer. Eu até cheguei uma vez a comentar isso com Vila, porque aqui a gente sabe que muitas pessoas trabalham até em Itabuna. Então, muitas vezes chega até tarde, o caminhão já passou. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, acabam deixando de manhã, quando saem para trabalhar, no caso da madrugada, e passa o dia, eu estou falando dessas pessoas, claro. Existem as outras. São poucas. Existem pessoas. as outras, E, assim, é muito comum você ver essa questão de lixo nas portas das casas. Não tem, por exemplo, um espaço naquela rua, um container maior que coloque naquele local, você está entendendo? Apesar de que também vai ficar na porta da casa de alguém a maior quantidade de lixo. Esse é um problema. E se tiver hoje, as pessoas não vão. Não quero andar não, que está longe. Porque não botou essa caixa mais próxima. Se você bota mais próximo, então o lixo está na porta de minha casa, eu quero que tire daqui. Se bota longe, está longe demais, eu não quero ir lá. Eu estou falando porque é rotineiro esse tipo de reclamação. É complicado. Prefeito, eu vou liberar o senhor está com um compromisso já, mas antes eu quero entrar numa questão política. Já falando da questão política anteriormente, mas agora a política mais local. O ex-prefeito Jabes esteve aqui no programa e falou do acordo que tem com o senhor em relação ao apoio de um candidato a deputado pelo Progressista. O senhor tem falado, o senhor tem apresentado, ele teve participação ativa na sua campanha, que é o deputado Leulomanto. Quem será o candidato do governo? É Leulomanto ou o candidato do Progressista? Primeiro, quero aqui salientar que desde quando a gente dialogou e construiu essa relação, nós fomos vitoriosos. 2022, quando o PP e a União Brasil juntamos, nós fomos vitoriosos, ganhamos com a Semineto aqui dentro de Ilhéus. 2024,
Tinha a nossa pré-candidatura e a pré-candidatura de Jabes, e nós tínhamos a inteligência e chegamos à conclusão, né, que fomos assertivos quando nós dissemos naquele momento que só um seria o candidato, um apoiaria o outro e a gente construiria, e foi assim que foi feito, né, independente de qual foi o candidato, cumprimos nossas palavras e ganhamos as eleições. Não tenho dúvida que 2026 ganharemos também. É zero. Então essas especulações que aqui tá chateado, que não tá, esqueça, isso aí vai dar certo e eu não tenho dúvida. Nós estamos muito bem alinhados, o PP tem tido uma participação gigantesca no nosso governo, a secretária Ana Arleide na cultura, Sayonara na assistência social, tem feito um trabalho brilhante, a gente tem realmente uma grande relação. O próprio Cacá Colchões, que eu digo que é um touro para trabalho, o que Cacá, né, com toda a deficiência do município, sem dinheiro, nós precisávamos ter 200 homens trabalhando na limpeza pública na rua, nós temos 17 varredores de rua, são 17 pessoas, e nós precisávamos de ter 150 no mínimo, a 200 pessoas, então só para você imaginar, e mesmo assim você vê que a cidade tem progredido, as pessoas veem um ar de limpeza muito maior, então assim, a minha relação hoje com o PP é a melhor possível. Eu não tenho dúvida que chegaremos num consenso. Eu acho que agora é momento disso, cada um coloca as suas mangas para fora. Mas não teve um acordo antes? Tem um acordo que a gente vai discutir tudo em mesa e resolver em conjunto. O acordo que foi feito vai dar para cumprir ou não? Vai dar para cumprir, não tenho dúvida não. Mas dá para cumprir do jeito que foi acordado, com ajustes? Na verdade, você faz um acordo hoje, amanhã você pode fazer outro, pode vir até uma outra proposta do PP, então a gente está aqui para... O que importa para mim é ter boa relação. Se a gente tem a consciência que a gente precisa estar caminhando junto, nós estaremos juntos. Então, aí agora são os bastidores da política, que é do processo, e entendo que a imprensa fica querendo especular o tempo inteiro para poder saber como é que está, o que não está. Faz parte do processo. É porque Jabes imaginou que Eleu tinha dado uma piada nele. Aí Eleu teve aqui no programa e disse, não deu piada a ninguém. Não, eu não entendi como piada também, não. Teve gente que entendeu e eu respeito. Eu respeito, e o processo político é isso, cada grupo político fica tentando puxar mais para seu lado. Mas o que me importa é nós termos a consciência que nós estamos no caminho certo, fomos vitoriosos em 2022, vitoriosos em 2024, com fé em Deus seremos em 2026, eu não tenho dúvida disso, e havendo maturidade para se dialogar politicamente, não tem vaidade que vai romper esse processo. Obrigado, prefeito, hein? Prefeito, rapidinho. O senhor está em contato, o senhor, enquanto prefeito, está em contato com o delegado Helder Carvalhal, né? Sobre esse caso, sim, claro. Está em contato direto. Sim, né? direto. Helder. Mas o senhor trata com o delegado isso? Não, eu falo no sentido de ele, enquanto prefeito, ele está em contato com o delegado Mas em seria relação... com o secretário de Segurança Pública. Mas não tenho dificuldade em dialogar e me colocar à disposição para que o município possa ser um alinhado ao que o delegado precisar, junto com a polícia, para estar as ordens no que puder ser. Mas o que o município pode ajudar nesse caso aí, numa investigação policial? No mínimo, um ombro para dizer assim, o que você precisa da gente, o que você pode. Às vezes você não precisa de nada, mas às vezes... Uma cobrança uma também. Cobrança. Então, assim, eu estou à disposição para ajudar no que for possível, porque tem o que não pode ser prejudicado, porque não é da competência do prefeito, ou não é da competência do delegado, ou do A, de B ou de C, mas eu acho que num momento como esse, a integralização, a comunicação, a mão amiga para dizer assim, ó, eu posso lhe ajudar em alguma coisa, é o que a gente precisa para o nosso município. Obrigado, meu amigo, hein? Obrigado. Boa sorte. As tuas ordens à disposição e qualquer coisa é só chamar. Bati um papo com o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior. Um papo, Neto. Daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM.